Olá, meu nome é Maria Lainara de Paula Veríssimo, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, Núcleo de Tecnologias para a Educação. Iremos apresentar um pouco sobre o nosso PAPE, desenvolvido na disciplina de Prática na Dimensão Escolar, que traz como título a literatura infantil e suas contribuições para o processo de aquisição do conhecimento. De antemão, trazemos a introdução, em que nós trazemos que o tema geral do nosso trabalho é literatura e educação infantil e, de forma mais específica, as contribuições que essa literatura traz para o processo de aquisição do conhecimento das crianças. Bem, a literatura infantil, ela surge no século XVII, juntamente com a preocupação com a infância, que até então era esquecida. Mas essa literatura, ela surge apenas com o intuito de formar moral e socialmente as crianças. Só a partir então do século XIX é que vai ter uma maior preocupação com essas crianças e com as produções literárias que são voltadas a ela e que vão se preocupar então com o desenvolvimento da infância. Os laços entre literatura e escola, eles surgem com características pedagógicas por meio dos quais a literatura tem a finalidade de instruir e formar o caráter da criança. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é de cunho bibliográfico, segundo Gil. Bem, o nosso objetivo geral é identificar as principais contribuições da literatura infantil para o desenvolvimento ético, estético e intelectual do ser humano, mais especificamente das crianças. A literatura infantil e suas contribuições para o processo de aquisição do conhecimento. Quando se fala, então, em literatura, fala-se, então, numa estreita relação em que há entre o leitor e a leitura, onde esse leitor, no momento em que ele faz a sua leitura, ele vem a ativar a sua memória, ele vai relacionar fatos, experiências e também entrar em conflito com os seus valores. A literatura infantil, ela então se torna uma grande aliada da escola em suas várias possibilidades, divertindo, estimulando a imaginação, desenvolvendo o raciocínio e compreendendo o mundo. Nesse aspecto, a literatura ela pode ser utilizada para diversos fins, através de uma prática dinâmica e lúdica. E Barros ele vem dizer, então, que a literatura infantil ela surge como um caráter pedagógico ao transmitir valores e normas da sociedade, com a finalidade de instruir e de formar o caráter da criança. Uma formação humorística, cívica, espiritual, ética e intelectual. Em outras palavras, ele vem nos dizer também que o livro é apenas um instrumento pedagógico em que ele deve ser esmiuçado dentro de uma perspectiva interdisciplinar e lúdica. Explorar a imaginação da criança através de vários gêneros textuais contidos na literatura infantil é abrir espaço para uma aprendizagem motivadora e significativa. Portanto, vai caber ao professor investigar a curiosidade, o prazer e a necessidade da leitura de seus alunos. Mas, para que isso venha se tornar algo positivo, o professor também tem que despertar essa habilidade pela leitura e o prazer. Dessa forma, as histórias infantis elas servem para alavancar as discussões que buscam produzir a reflexão e o exercício dessa prática.
No subtítulo, a literatura no desenvolvimento infantil, nós trazemos que esse desenvolvimento infantil, ele engloba aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos. E para que um bom desenvolvimento ocorra, a criança ela necessita de um ambiente acolhedor e estimulador, bem como a participação da família, que é um ponto fundamental. Competindo, então, com a internet, com a televisão, com o rádio, o livro, infelizmente, vem perdendo um pouco do seu espaço e vem ficando um pouco de escanteio nessa nova geração. Mas as tecnologias são, sim, bem-vindas, porém, nenhuma delas vem substituir uma boa leitura e um bom livro. Então, segundo Anjos e Silva, ler é percorrer com a vista, texto, palavra, interpretando, decifrando, falando em voz alta ou não. Ler é examinar conteúdo de texto, obra e etc. É interpretar, compreender ideia e conceito, atribuir significado, sentido ou forma, decifrar e reconhecer. Ao buscarmos, então, uma leitura como recurso pedagógico, nós procuramos encontrar nas crianças uma conexão com a realidade e a imaginação, que é claro, a aprendizagem que é a tão sonhada e procurada. Para Pinto, então, a literatura infantil ela tem um grande significado no desenvolvimento das crianças de diversas idades, onde se refletem situações emocionais, fantasias, curiosidades e enriquecimento do desenvolvimento perceptivo. Para o autor, a leitura de história influi em todos os aspectos da educação da criança, seja no aspecto afetivo, despertando a sensibilidade e o amor pela leitura, seja no aspecto compreensivo, desenvolvimento o automatismo da leitura rápida e a compreensão de texto, seja na inteligência, que é desenvolvendo a aprendizagem de termos e conceitos e a aprendizagem intelectual. Dessa forma, a literatura e o seu uso ela é muito significativa para a construção, aliás, cognitiva dos alunos. A criança, então, ela entra em contato com a obra literária escrita. A criança, então, ao entrar em contato com a obra literária escrita para ela, ela terá uma compreensão maior de si e do mundo. Terá a oportunidade de desenvolver seu potencial criativo e alargar seus horizontes da cultura e do conhecimento. Terá ainda uma visão melhor do mundo e da realidade que o cerca. No entanto, muitos professores, infelizmente, ainda desconhecem a importância da leitura e da literatura e resumem as suas práticas muitas vezes a textos repetitivos, a leituras mecânicas e a exercícios dirigidos, nos quais não há um espaço para a reflexão e raramente para essa reflexão sobre si e raramente sobre uma reflexão do mundo. Dessa forma, o professor ele deve criar situações em que o aluno seja capaz de realizar sua leitura, sua própria leitura, mesmo que seja uma leitura de forma convencional, desenvolvendo assim uma forma crítica sua de pensar. Portanto, a literatura tem sua importância no âmbito escolar, devido ao fornecimento de condições que ela vem
proporcionar à criança informação. Essa literatura é um elemento que representa o mundo e a vida através das palavras, deixando a criatividade, o prazer e a aprendizagem entrelaçados. É algo que a gente deve buscar sempre, principalmente quando se trabalha com crianças, que é a criatividade, o prazer e a aprendizagem estarem sempre juntas, entrelaçadas. Bem, nas nossas considerações finais, nós trazemos que a literatura infantil é como uma manifestação de sentimentos e palavras que conduz a criança ao desenvolvimento intelectual de sua personalidade, satisfazendo suas necessidades e aumentando a sua capacidade crítica. A importância, então, da literatura, então, ela se dá não apenas no momento em que as crianças começam a ler, mas no momento em que essas crianças têm um contato oralmente com a literatura, desde a educação infantil do prézinho. Através da literatura, a criança ela pode conhecer coisas novas para que seja iniciada a construção de sua linguagem, da oralidade, de ideias, valores e sentimentos, os quais ajudarão na sua formação pessoal. Unindo-se, então, literatura e alfabetização, a criança ela vai entrar em contato com o mundo letrado, não só ampliando seu vocabulário e adquirindo conhecimento, mas principalmente exercitando a sua imaginação. A literatura, então, ela é indispensável na escola por ser o meio necessário para que a criança compreenda o que ocorre ao seu redor, seja capaz de interpretar diferentes situações e escolher caminhos com os quais se identifica. Pois bem, essas são algumas das nossas referências e esse foi o nosso trabalho. O nosso muito obrigada!